ouviu uma ordem para que as pessoas levantassem as mãos e deitassem no chão. A arma que se encontrava com uma das vítimas foi tomada, e a testemunha viu quando o policial voltou e começou o tiroteio. Foi orientado pelos policiais para não contar nada a ninguém. Os corpos foram puxados para dentro da mata. Estes relatos que você acabou de ouvir fazem parte do inquérito que apurou a execução de 4 vítimas inocentes. Eles são dos guias, testemunhas oculares da chacina da Meruoca e que acompanhavam os policiais do COI e do Comando Corisco por entre os canaviais. Ao todo, foram 2 processos. No criminal, os acusados foram condenados a penas que variam de 63 a 84 anos de prisão. Apesar disso, todos estão em liberdade. Os militares continuam trabalhando normalmente e até mesmo recebendo promoções. O tenente Paulo César foi promovido a capitão e hoje está na cavalaria da Polícia Militar. O soldado Gilvan Souza Barbosa passou a cabo e trabalha atualmente no Promorar. Lincoln Abraão é policial do Batalhão Rony. Antônio Carlos Saraiva e Renato Gomes da Silva lotados no Cefap. Apenas o policial civil Raimundo Mesquita Lopes foi expulso e cumpriu parte da pena. A condenação que o judiciário impõe aos responsáveis por um crime abjeto como foi esse, o crime de uma violência brutal, de uma covardia absurda, há uma tendência, principalmente dos familiares, né, em achar que esta pena não foi uma pena adequada. Correto seria eles ainda estarem presos, né? Coisa que mas nosso país é muito injusto, essas leis são muito brandas, por isso que eles fazem isso. Fizeram com ele, já fizeram com outros talvez, e sabe que não acontece nada. A família fez a parte dela, entendeu? Buscamos, denunciamos, entendeu? Eles foram julgados, condenados de acordo com o que manda as leis. E se não cumpriram da forma que deveria ser cumprida, se não houve uma punição adequada, entendeu, aos militares, e só houve para o civil, não é problema nosso, isso é falha do nosso sistema. Mas eu diria que em relação a outros julgamentos e outros casos semelhantes a esses, tratando de violência policial, acho que foi uma pena, no mínimo, exemplar. Uma pena alta. Agora, a questão é que no Brasil, lamentavelmente, as penas elas não são cumpridas integralmente na quantidade que o judiciário faz essa fixação das penas. Como um operador do direito, eu vejo uma falha nas leis. Infelizmente o direito é assim. Você tem brecha para isso, você tem brecha para aquilo. E aí acaba que um crime como esse não tem uma punição exemplar e adequada para quem cometeu o crime. Tamanha brutalidade, né, que eles praticaram, e eles estão aí, vivendo a vida deles numa boa, e ele está morto, e a família, a gente que sofreu muito pela perca dele, no caso Manuel. Teve uma questão que me chamou muita atenção, que os peritos naquela época, né, conseguiram concluir que alguns dos projéteis que foram localizados naquele teatro de operação, eles tinham uma trajetória perpendicular. Esta trajetória perpendicular, ela é típica, né, de pessoas que foram executadas, né, deitadas ao solo e já sem capacidade alguma de reação, sem oferecer a menor chance de reação. Após a chacina, os grupos de elite, COI e Comando Corisco foram extintos. Um erro, segundo o delegado Bonfim Filho. Você não pode matar o boi para acabar com o carrapato, né? Eu acho que, se fosse eu, não extinguiria os grupos.
porque tanto o COI quanto o Comando Corisco prestaram grande e relevante serviço à sociedade piauiense. Os bandidos, assaltantes de banco, temiam muito agir aqui no Piauí por conta da ação desses dois grupos. Eu acho que não a medida para que você mandasse apurar os fatos, né? Mas extinguir os dois comandos, eu acho que não foi uma medida acertada. É tanto que depois, né, teve a criação, houve a necessidade da criação, que nós temos hoje o BOP, a Polícia Militar, né? E não temos a criação, né, de um comando de operações especiais na Polícia Civil. Além do processo criminal, existe ainda o de indenização às famílias das vítimas, que há apenas pouco mais de 1 ano e meio foi julgado em primeira instância. Nós estamos intentando na Justiça a indenização em 2 modalidades: danos materiais e danos morais. Os danos materiais vão incidir sobre aqueles recursos que as famílias foram privadas quando foram ceifadas as vidas dos seus arrimos. Então, aqueles responsáveis pelas famílias mantinham os seus familiares com seus recursos. Então, é baseado no valor que cada um recebia por mês que nós estamos calculando os danos materiais. Também nós temos os danos morais. Os danos morais, o juiz, de forma bem salomônica, distribuiu um valor para cada membro da família. E esse valor é igual. Mas nós entendemos, baseados em jurisprudências já do nosso país, que esse valor é reduzido. Então nós vamos tentar também majorar. Por seu lado, o Estado vai tentar reduzir. Então já são 2 recursos, né, que certamente serão apreciados. Eu acredito que elas vão receber, né? É como eu falei inicialmente, nós não temos como dar uma celeridade maior ao processo por várias circunstâncias e sempre com aquela cautela de que não haja erros. Eu imagino que não demore uns 3 anos. Quase 16 anos depois, sabemos quem são as vítimas e os acusados. O Estado foi condenado a pagar indenizações. No entanto, a chacina da Meruoca ainda está longe de ser esquecida. É um retrato da impunidade que teima em não deixar vivos e mortos descansarem em paz. Corre de merda, se tivessem obedecido algumas regras